Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo ao vídeo. Esse vídeo vai ser uma espécie de, o pessoal chama de quiz, né? Eu vou responder aqui algumas perguntas que foram mencionadas, né? Foram feitas para mim aí. Então eu vou fazer um vídeo, talvez eu faça, vamos ver, talvez eu faça 2 vídeos, porque são perguntas relativamente diferentes uma da outra. Uma pergunta que foi feita, eu não me lembro exatamente quem fez essa pergunta, mas a pergunta foi a seguinte: Prabhudeva, me diz, é possível perceber a alma sair do corpo e retornar no momento em que acorda? Isso é uma sugestão da mente ou acontece de verdade? Bom, eu vou repetir a pergunta, não é, para ficar bem claro. Prabhudeva, me diz, é possível perceber a alma sair do corpo e retornar no momento em que acorda? Isso é uma sugestão da mente ou acontece de verdade? Bom, essa pergunta, ela tem uma série de condicionamentos dentro dela, né? Primeiramente, né, para responder a pergunta. Porque, veja bem, quando se faz uma pergunta, quando, por exemplo, alguém faz uma pergunta para mim, uma das primeiras preocupações que eu tenho em relação é checar se a pergunta é válida, se a pergunta é consistente ou não. Por quê? Veja bem, olha só, se a pergunta não tiver consistência, se ela não for válida, se ela tiver na sua estrutura incongruências ou falhas filosóficas, a pergunta em si automaticamente se anula, se autoanula. Por exemplo, só para dar um exemplo, né? Vamos dizer, se alguém... o problema fundamental da filosofia e da teologia, quando se pergunta, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui? Aparentemente é uma pergunta válida, né? Aparentemente uma pergunta óbvia, uma pergunta evidente e válida. O que nós estamos fazendo aqui? Aí as respostas são: nós estamos aqui para evoluir, ou, se for um ateu, nós estamos aqui por acaso, não há nenhum valor objetivo para o fato de estarmos aqui, estamos apenas cumprindo assim, a dinâmica do fenômeno que é a manifestação universal e isso é tudo o que há, etc. Enfim, aí se vai fazer algumas considerações em relação a isso. Porém, a resposta mais comum que nós obtemos é de que nós estamos aqui para evoluir. Então, quando nós pegamos a pergunta, o que nós estamos fazendo aqui, depois de 10 mil anos de história registradas, se a gente pegar um livro e colocar um livro atrás do outro, de livros que tentam responder essa pergunta, vai até na lua e volta facilmente, né? Devido à quantidade de livros que já foram escritos e coisas que já foram faladas para explicar o fato de nós estarmos aqui. Só que nunca foi checado realmente se a pergunta é válida, se de fato nós estamos aqui, né? Porque para responder a pergunta por que nós estamos aqui, nós teríamos que primeiro ter a afirmação coerente de que nós estamos aqui. Supomos que nós não estejamos aqui. Então a resposta para essa pergunta, o porquê nós estamos aqui, a resposta é inválida. Então essa quantidade de livros que vai até na Lua e volta foram, de certa forma, não inúteis, mas serviram como exercício, né, como rascunho, mas eles não são a resposta conclusiva. Portanto, uma pergunta, para ser válida, ela tem que ter na sua fundação afirmações já verificadas de forma consistente. Então veja bem, só para recapitular, ao tentarmos responder a pergunta o porquê nós estamos aqui,
primeiramente, nós temos que confirmar se confirma de fato a afirmação de que nós estamos aqui, né? E segundo o que a gente tem verificado, né, do estudo do Bhagavad Gita e das perguntas aleatórias dos temas aleatórios que nós temos tratados, a afirmação de que nós estamos aqui, ela é parcialmente incorreta, uma vez que a realidade é uma simulação, é uma projeção, não da nossa mente, mas da mente do Supremo, e portanto, nós estamos lidando com um holograma ou uma simulação de realidade, e estar dentro de uma simulação de realidade não é possível, a não ser que você esteja por condicionamento, né? Então, assim, uma simulação de realidade, por não ocupar lugar no espaço, também, teoricamente, não pode receber alguém tridimensionalmente falando, né? Então alguém não pode, de fato, estar dentro de uma realidade virtual. Só pode estar dentro de uma realidade virtual se for por condicionamento, por hipnose ou por indução neurológica, que é o que os óculos de realidade virtual fazem. E assim, nós podemos estar dentro de uma realidade virtual, mas ao mesmo tempo nós não estamos. Então a afirmação de que a pergunta, o porquê nós estamos aqui, ela não é coerente, porque nós não estaríamos aqui objetivamente. Nós estamos interagindo numa realidade virtual. Então, para responder o porquê nós estamos aqui, primeiro, a explicação do porquê o mundo é uma realidade virtual tem que ser apresentada. E aí sim nós vamos ter uma coerência de observação. Por isso que é muito importante checar a pergunta antes de respondê-la. É como no vestibular, né? No vestibular tem muitas pegadinhas embutidas nas perguntas. Se o aluno não for atento e observar bem como está sendo feita a pergunta, ele cai na pegadinha. E a pegadinha do vestibular tem a função de selecionar os alunos que estão atentos, que dominam os temas, dos alunos que estão só chutando. Entende? Senão não teria um critério de uma certa justiça, né, em relação àqueles que se esforçaram para conhecer os temas, em relação àqueles que não se esforçaram, mas que têm um pouco de sorte, vamos dizer assim, se fosse apenas chutar ali o certo e o errado. Então tem algumas perguntas que dentro das perguntas estão incluídas as falsas perguntas, que são pegadinhas de vestibular. Então essa pergunta, o porquê nós estamos aqui, é uma dessas pegadinhas de vestibular. É uma pergunta que dentro dela inclui uma falsa afirmação, ou seja, a de que nós estamos aqui. Então, é muito importante que nós sejamos atentos ao verificar as perguntas. Por exemplo, essa pergunta que foi feita, é possível perceber a alma sair do corpo? Olha só. Aqui está sendo feita uma afirmação de que a alma está no corpo, né? Se é possível perceber que a alma está saindo do corpo, então, existe uma afirmação intrínseca à pergunta de que a alma está presa ao corpo. Isso não é consistente do ponto de vista daquilo que eu estou apresentando como a explicação védica. Essa pergunta, ela demonstra que a pessoa não está acompanhando os meus raciocínios, não está assistindo os vídeos, não está acompanhando os raciocínios dos vídeos, não está acompanhando o estudo do Bhagavad Gita. Porque essa afirmação, essa pergunta está afirmando que a alma está no corpo e de nenhum momento nos meus vídeos, no estudo que nós estamos fazendo, eu faço essa colocação de que a alma está no corpo, né? Eu sempre expliquei, deixei muito claro que a alma permanece no reino de Deus, na transcendência. Ela está ali em estado conhecido como Yoga Nidra, adormecida. Então ela sonha dentro do mundo material. O próprio mundo material, que nós chamamos de mundo material, é um sonho do Supremo. Tá? Ele está meditando, uma projeção mental semelhante a um sonho, chama-se Yoga Nidra. E as almas acompanham esse sonho divino de Deus e acordam
dentro da simulação e passam a imaginar que estão dentro da simulação. Assim como alguém que sonha, né? Você está na sua cama em São Paulo e de repente você adormece e acorda no Egito. E quando você desperta no Egito, você vai vivenciar a experiência do Egito completamente desconectada ou esquecida de que, na verdade, você está na cama em São Paulo. Né? Essas duas realidades simultâneas se rompem. Então você está vivendo em duas simulações de realidade simultaneamente. Uma o Egito, a outra que é o São Paulo. Sendo que a realidade fundamental é de que você está adormecida na transcendência, no chamado que as pessoas costumam chamar de reino de Deus. Nos Vedas, isso é chamado de Vaikunthas, que são o local onde não há ansiedade, ou a transcendência do Supremo. Tá? Então, de fato, a alma não está ao corpo. A alma, primeiramente, é importante entender que a alma não está presa no corpo. Ok? A alma não está aprisionada no corpo. Por exemplo, você está me vendo agora aí na sua tela no celular, correto? Bom, eu estou aqui no interior de São Paulo. Possivelmente você está no Amazonas, no Rio Grande do Sul, sei lá, talvez até fora do Brasil. Só que se você abrir o celular, você não me encontra aí dentro. Correto? Por que você não me encontra aí dentro? Porque o que tem, eu estou aí dentro do seu equipamento. Você está me vendo, você está falando comigo, você está interagindo comigo, então eu estou aí. Não é que eu não estou. Eu estou. Mas ao mesmo tempo eu não estou, porque eu estou aqui. Então eu estou aqui e também estou aí. O que tem aí é uma expansão minha. Essa expansão minha é emitida através de impulsos elétricos. O receptor, que é o computador de bordo do seu equipamento, capta essa frequência de ondas e, por uma equação matemática conhecida como equação de Fourier, transforma essa frequência de ondas em bytes, que são impulsos elétricos. E esses bytes, então, são transformados pelos transistores, que aí já os transistores, que já são as questões técnicas de como é que funciona o equipamento internamente, e reconfigura isso na forma de imagem e de som. Ainda não tem sabor e não tem cheiro. No futuro vai ter cheiro. E no futuro também terá sabor. Será possível experimentar o sabor à distância, por sinais, porque o cérebro interpreta sabor por impulsos elétricos. Ele interpreta visão por impulsos elétricos, audição por impulsos elétricos. É tudo feito por impulsos elétricos, por ondas. Então, quando no Japão já tem algumas experiências de que a pessoa tem algumas sensações de cheiro, por exemplo. Já existem estudos nessa direção. E em algum momento vai acabar encontrando essa funcionalidade, em que por Wi-Fi, por impulsos elétricos, será possível transmitir os dados do perfume de um determinado perfume, da fragrância de um determinado perfume, ou do sabor de um determinado alimento. Então será possível experimentar esse sabor por impulsos elétricos, porque é assim que o cérebro... na verdade, nós experimentamos sabor, não é pela língua, são os impulsos elétricos que o cérebro interpreta como sabor. Então tudo pode ser feito por Wi-Fi. Eu não vou entrar em detalhes aqui, para não gerar uma confusão agora, mas relacionamentos eróticos, inclusive os óculos de realidade virtuais, aqueles que são mais perfeitos, já simulam o prazer erótico, inclusive, né? Então tudo isso está previsto aí no desenvolvimento da tecnologia. E agora, eu não vou entrar nos detalhes técnicos de como isso vai se dar, mas assim, está na rota. Porém, o que acontece? Tudo que você vê aí no seu equipamento, você está ouvindo e você está vendo imagem. Então tem duas funções, som, audição e visão, por enquanto. Então é uma expansão minha que está aí dentro. O computador está assimilando, só que se você abrir o seu equipamento e tentar me encontrar aí dentro, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Porque, na verdade, o que tem aí dentro do seu equipamento é uma simulação virtual. É uma expansão virtual minha. Não sou eu propriamente. Sou e não sou ao mesmo tempo. Então é um paradoxo. Ok? Agora, veja bem. Com a alma se dá da mesma forma.
né? Agora, devido ao fato de que nós temos uma certa infantilidade, nós somos um pouco infantis em relação a entender como as coisas funcionam de maneira científica, então nós afirmamos que a alma está no corpo. De certa forma, não está errado fazer essa afirmação, mas ela não está completamente correta. Ela não está errada porque, dependendo do nível de percepção científica do processo da alma, da existência, essa afirmação vai ser válida ou não. Vou dar um exemplo, uma metáfora. Quando a criança está na escola, nos primeiros estágios, ela aprende que se ela tem uma maçã e o Joãozinho pede uma maçã e ela dá uma maçã, ela vai ficar sem maçãs. Então, menos com mais dá menos, não é? Lá na frente ela vai aprender que menos com menos dá mais. Isso é uma contradição, não uma contradição, mas é um paradoxo, é uma charada. Como é que menos com menos produz mais? Essa afirmação é uma afirmação complexa, abstrata, que não pode ser assimilada por uma criança que está aprendendo as questões básicas. Então, afirmar que a alma está no corpo é básico para o nível de consciência que nós temos, que de um modo geral as pessoas têm em relação à compreensão de como é que funciona o mecanismo da existência, da alma e da interação com a simulação. Então a afirmação de que a alma está presa ao corpo está correta, porque você está lidando com um público que não consegue fazer uma operação abstrata, uma operação complexa. Então você fala que a alma está presa ao corpo. Os Vedas nunca afirmaram isso. Os Vedas não afirmam que a alma está presa ao corpo, que a alma está aprisionada, que a alma está no corpo. A afirmação védica é de que a alma está condicionada no corpo. Ela está eternamente aprisionada em condicionamento. E essa percepção, compreender o que significa condicionamento, é uma operação complexa e abstrata, que não está no nível do público geral. Então, o que os sábios fazem? Adaptam essa informação, colocam no nível do conhecimento geral. Então, se afirma que a alma está no corpo, tá? Para facilitar a racionalização. Depois, essa afirmação, ela perde o seu valor objetivo. É igual, por exemplo, o foguete. Quando o foguete vai subir, né? Tem aquela parte do foguete, na verdade, a cápsula é só a pontinha do foguete. Toda aquela estrutura gigantesca que você vê quando o foguete está subindo, aquilo ali é só tanque de combustível, basicamente. E estrutura. Então o foguete vai. Aquele fogaréu e aquele foguete, né, sobe. E quando chega na estratosfera, quando supera a pressão da gravidade da Terra, aquelas partes são eliminadas, elas são descartadas. Depois, a outra parte também é descartada. No final vai sobrar uma coisinha desse tamanho assim, que é a cápsula onde os astronautas ficam realmente. Então, veja bem, o que acontece? Quando nós percebemos isso, que essa afirmação inicial de que a alma está presa ao corpo, ela funciona só no começo, tá? Quando se chega numa certa compreensão mais completa de como é que funciona o mundo material como simulação, a mente de Deus criando essa simulação, a alma interagindo na simulação por condicionamento, a afirmação de que a alma está presa ao corpo se torna obsoleta. E se a pessoa não entender isso, significa apenas que ela ainda continua sendo uma aluna básica ou um aluno básico do processo do entendimento. Para finalizar esse raciocínio, eu vou dar um exemplo aqui, que eu já dei o exemplo lá, eu dei esse exemplo na série Cosmologia Védica e a Origem do Mal. Inclusive, as pessoas que me acompanham ou que assistem a vídeos aleatórios, se quiserem compreender todas essas questões de perguntas, essa série ela é bem completa e vai te dar aí uma noção bem completa
das principais perguntas relacionadas a esses contextos, tá? Mas, vamos lá. Na época das Olimpíadas, a Gisele Bündchen, ela veio dos Estados Unidos para desfilar na passarela na abertura das Olimpíadas. Ela tem 2 filhos, um menino de 8 e uma menina de 4, na época, né? E ela deixou os filhos nos Estados Unidos e veio para cá. Quando os filhos estavam em casa assistindo a televisão, com a babá, de repente eles viram a mãe lá, né, na passarela. A menina, que tinha 4 anos de idade, entrou em pânico. Começou a chorar copiosamente e pedindo para que a babá tirasse a mãe dela de dentro da televisão. Né? Essa foi uma reação natural de uma criança de 4 anos ao ver a mãe dentro da televisão. Então, na cabecinha dela, ela via a mãe presa dentro da televisão. É claro que isso era completamente verdadeiro. A mãe estava na televisão, lá dentro da televisão. Ela podia ver. A experiência objetiva dela é que a mãe estava lá dentro da televisão. Como que a mamãe foi parar lá dentro da televisão? Tira a mamãe de dentro da televisão. Isso é a cabecinha de uma criança de 4 anos de idade. Agora você pega essa metáfora e aplica em um pensador, um buscador, uma alma que está buscando a autorrealização no entendimento da alma. Na sua infância espiritual, ela vai entender que a alma está presa dentro do corpo. Na sua maturidade, ela vai entender que não. Que o que tem ali no corpo é um sinal, uma expansão da alma. A alma propriamente não está presa ao corpo. É mais ou menos como a filhinha da Gisele, quando ela fizer 10 aninhos ou 15 anos, ela não vai pensar mais que a mãe está presa dentro da televisão. Isso não vai mais acontecer, porque ela alcançou maturidade. Então essa afirmação de que a alma está presa ao corpo, primeiramente, ela se deve à nossa infantilidade espiritual, à nossa imaturidade espiritual. Então nós partimos do princípio de que a alma está presa ao corpo, por quê? Porque nós ignoramos que o mundo material é uma simulação, não é real, objetivamente falando, é um holograma. Então, devido ao fato de nós ignorarmos que se trata de uma simulação, nós partimos do princípio de que a alma está presa ao corpo. E isso se deve à ignorância. Ok? Então, nós só podemos afirmar que a alma sai do corpo se a alma estivesse presa ao corpo. Tá? Então, essa afirmação de que a alma sai do corpo, primeiramente, ela não procede, uma vez que a alma não está no corpo. Tá? O que tem ali é uma expansão, um sinal captado pelo equipamento, que é o corpo. O corpo é como um celular, exatamente. Só que a tecnologia é muito mais avançada que um equipamento celular. Se comparar um celular com o corpo, é de fazer vergonha. Você pega o celular mais avançado do planeta e coloca em comparação ao corpo, em comparação ao cérebro humano. Pronto. Um celular já vai ficar assim, triste, né? A comparação é meio colossal, né? A diferença é um abismo de diferença. Então, o corpo é uma tecnologia altamente sofisticada. Não é à toa que é uma tecnologia criada por um ser muito inteligente, que é Deus. Então, é uma tecnologia divina. Né? O que nós fazemos quando criamos tecnologias, celulares, etc., e computadores, nós estamos apenas repetindo o funcionamento do cérebro. É como o cérebro funciona. Um computador funciona mais ou menos como o cérebro funciona, com uma defasagem, né? É um equipamento celular. Enfim, é uma repetição dessa tecnologia. Então nós estamos repetindo uma tecnologia que já existe. Só que, no caso do corpo, é uma tecnologia orgânica. É baseado numa espécie de material semelhante ao silicone, com água, com líquidos, etc. E o condicionamento é muito perfeito, né? Tanto é que você realmente acredita que está presa dentro do corpo. E a prova de que de que o corpo não é real é que se você pressionar o corpo com matemática, física, química, ele se desaparece. Ele simplesmente se transforma numa informação
num pacote de informação. Então, isso é um fenômeno bastante profundo, inteligente, divino. Tá? É uma tecnologia, chama-se Deva Gunamai, tecnologia divina. Deva Guna, essa qualidade deívica vem de Deus. Mai, minha. Essa qualidade que você vê, essa ilusão, essa maia, essa simulação, Mai, minha, é a minha criação. Isso o próprio Krishna diz. Eu crio essa simulação, eu crio essa ilusão. Agora, porque ele cria, aí já é outra coisa que foi explicado na série O Curso em Milagres. Tem uma playlist, né? Chama-se O Curso em Milagres, ou então na série Cosmologia Védica, Origem do Mal, você vai entender melhor o porquê Deus cria a simulação. Mas até então é isso, tá? Agora eu vou finalizar a pergunta, então vou responder porque, afinal de contas, a pessoa vê alguma coisa, teoricamente, saindo do corpo, né? Na verdade, o que tem no corpo é o sinal, é a consciência, aquilo que nós chamamos de consciência. A consciência é um sinal da alma. É como, por exemplo, imagina que a alma seja uma fogueira e a fumaça seja a consciência. Então a consciência, a alma espiritual, a centelha espiritual, permanece no seu ponto original, que é no reino de Deus, que na verdade é a única coisa que existe de fato, é a transcendência. Uma vez que os mundos materiais, os multiversos, são simulações, eles não ocupam lugar no espaço. Então não existe de fato, né? Se você está com um óculos de realidade virtual, você vê os Himalaias, ou você vê a Torre Eiffel. Mas os Himalaias não quebram o seu quarto, a Torre Eiffel não fura o teto do shopping center. Por quê? Porque, na verdade, são simulações, não ocupam lugar no espaço. Então, quando você olha para o universo, essa quantidade, essa imensidão, você olha para os universos, a imensidão de universos possíveis, não ocupa lugar no espaço. Então, se você desperta na transcendência e olha ao seu redor, você não vai ver multiversos, você não vai ver universo, você não vai ver nada disso. Porque nada disso ocupa lugar no espaço. São simulações, tá? Então, imagina que a centelha, a entidade vivente, a alma espiritual, está adormecida na transcendência. Agora, como ela está adormecida, se está num bercinho, se está numa flor, isso é outro assunto, tá? A gente pode falar sobre isso daí em algum momento. Mas, a princípio, entenda que está adormecida. Imagina que está como se fosse um grãozinho, uma peninha flutuando, não é? No espaço e indo para lá e para cá. Pronto, imagina isso a princípio, tá? Para facilitar. Então está flutuando na transcendência e sonhando. Então imagina que a alma é semelhante a uma fogueira, né? O fogo. Agora imagina que a fumaça seja a consciência. Então o fogo é fixo, ele permanece. Só que a fumaça se espalha. Então a fumaça é a consciência, ok? Então a consciência é que entra no corpo como um sonho. Assim como você, quando está em São Paulo, ou no Porto Alegre, ou no Amazonas, você deita na sua cama e imediatamente a consciência vai para um outro local, para o Egito. Aí você lá no Egito desperta, estou no Egito, sou o faraó, sou o escravo do Egito. Então você começa a sonhar isso daí lá, entendeu? E você acredita realmente que está lá. Então é uma expansão da consciência, então a consciência também se expande. Tá? A consciência tem também essa capacidade de expandir-se. Então, assim, você tem um princípio original, que é a alma individual, a centelha divina, que está na transcendência e se expande na forma da consciência. A consciência, então, é absorvida pelo equipamento, que é o corpo. O equipamento cobre a consciência, convencendo a consciência de que ela está presa no equipamento, que é o corpo, e de que ela está presa na simulação, que é o mundo material. Ótimo, é uma fase. Daí essa consciência condicionada, acreditando que está presa no equipamento, dorme, deita lá na cama em São Paulo, em Brasília, ou sei lá, qualquer cidade que seja, e novamente ela se expande. E aí vai para o Egito, vai para outros lugares, né? Normalmente sonha dentro da Terra, raramente sonha que está em Júpiter,
ou sonha que está em Marte, ou sonha que está em Saturno. Raramente sonha assim. No máximo sonha que está na Lua, no máximo. Assim, para chutar muito longe, sonha que está na Lua. Normalmente sonha dentro da Terra. Porque os sonhos também são condicionados à experiência do programa local. Né? Raramente sai dessa programação aí, tá? Agora, o sonho normalmente é dentro da Terra. E aí, o que nós temos é uma expansão da expansão. Então, quando a pessoa está deitada e vê, não é a alma que está saindo, é uma expansão da consciência, é a consciência que está indo, tá? E aí sim, ela vê essa mudança aí de posicionamento, tá? Então, o que vê, primeiramente, eu quis aproveitar a pergunta para tocar, né, novamente nesse ponto, porque o que acontece é que as pessoas têm uma ideia, de certa forma, infantil, que não é infantil no sentido, não estou falando infantil no sentido pejorativo, de humilhar, de diminuir, não é isso. Infantil no sentido técnico-pedagógico, no sentido analítico. Infantil no sentido de imaturo. Né? Assim, é infantil no sentido de imaturidade de percepção mesmo. Né? Para ter a afirmação de que a alma está presa ao corpo, necessariamente tem que se partir do princípio de que o mundo material é real, e ele é tangível, e ele é objetivo. E essa afirmação basicamente é ateísmo. Né? E por incrível que pareça, afirmar que o mundo é real, que a matéria é real, você acaba, no final das contas, concluindo em termos de ateísmo. Então, é uma afirmação ateísta. Até porque é uma afirmação que ela é falha, porque ela não confirma os dados científicos da matemática, da física e da química, não confirmam a afirmação de que a matéria é tangível e objetiva. O que nós temos são campos magnéticos que dão a sensação de que as coisas são sólidas. Somente isso. E isso, a física, para afirmar que as coisas são sólidas, assim, a probabilidade é muito pequena e é mais fácil entender que existe uma simulação em andamento do que as coisas são objetivas. Então, afirmar que o mundo é real e que nós estamos presos no mundo significa, de certa forma, também denunciar ou acusar Deus de ser uma pessoa cruel. Porque Deus teria que ter colocado a alma presa aí. Daí, como é que você vai explicar o que deu na cabeça de Deus para fazer uma loucura dessa? Basicamente é acusá-lo de ser uma pessoa inoperante, cruel, inadequada. É muito complexo, parece ser uma coisa simples, né? A alma sai do corpo, parece uma coisa ingênua, mas dentro dessa afirmação tem ateísmo e tem uma denúncia indevida em relação ao caráter e à inteligência do amor de Deus. Então, se a gente desconstrói a afirmação, nós vamos ver uma série de vírus conceituais que estão embutidos nela. Evidentemente que a pessoa que fez essa pergunta, ela não sabe de tudo isso, é claro que não está percebendo tudo isso que está acontecendo. Eu estou aproveitando a pergunta para mostrar, né, até onde nós podemos ser, digamos assim, incoerentes com a observação, com a experiência atual de compreensão das coisas espirituais. Tá? Qualquer religião que não se adaptar a essa informação se tornará necessariamente num fóssil teológico dentro de 100 anos. Nenhuma religião consistente, nenhum sistema de religião coerente passará para a segunda fase se continuar afirmando que nós estamos aqui. E basicamente as religiões fazem isso, elas partem do princípio de que nós estamos aqui. Devido ao fato de que a observação científica destrói essa afirmação, as religiões que não se adaptarem a essa compreensão, ou as pessoas que não se adaptarem a essa informação, vão ficar para trás. Não é que vai para o inferno, não é isso. Mas não vai acompanhar, vão ficar confusos. Espera, simulação de realidade, então eu sou uma simulação, Deus fez uma simulação, por que Deus... Então, essas perguntas serão as próximas perguntas teológicas, não vai ser mais nem perguntas mitológicas. As perguntas teológicas serão abstratas, complexas e já investigativas da mente de Deus. Não é mais a questão se Deus existe, se não existe. Isso daí já acabou, já ficou. A matemática
simplesmente dissolveu o ateísmo, porque o ateísmo depende do materialismo e a matéria não é objetiva, é uma simulação. Então o ateísmo se tornou um fóssil, eu ia falar um fóssil astrológico. Eu sou astrólogo, eu ia falar um fóssil astrológico. Virou um fóssil teológico, acabou. Essa teoria de se Deus existe ou não ficou no passado, é só para quem não acompanhou a evolução do conhecimento. Daqui para frente, a investigação vai ser o porquê Deus criou uma simulação. Não vai ser se Deus existe ou se não existe. Isso já acabou. Agora, ficou claro que existe uma inteligência suprema criando tudo. Daqui para frente, a investigação é por que essa mente cria? Que mente é essa? Que Deus é esse? E por que ele faz as coisas como ele faz? Entendeu? Então acompanhe. E quem quiser se atualizar em termos de conhecimentos espirituais, terão necessariamente que entender o Bhagavad Gita, porque o Bhagavad Gita é o conhecimento que está em consonância, em harmonia com aquilo que nós observamos em termos das observações da ciência, né? O conhecimento védico, de modo geral, é o conhecimento que mais perfeitamente reflete as descobertas científicas, né? Ou seja, as descobertas científicas, a investigação da matemática, da física e da química corroboram as afirmações védicas, principalmente contidas aqui no Bhagavad Gita. Isso significa que os cientistas eles estão praticando aquilo que nós chamamos de Sankhya Yoga, ou seja, eles estão investigando a verdade e depararam-se com a verdade, e a verdade é a suprema personalidade de Deus, a mente suprema, a inteligência suprema, tá? Muito bem. Então eu acho que isso também responde a segunda parte da pergunta. Olha, isso é uma sugestão da mente ou acontece de verdade? Não é uma sugestão da mente. Sim, você pode ter uma mente um pouco mais sensível para perceber essa sutileza, porque a consciência é um princípio extremamente sutil, né? Extremamente abstrato, e não é comum ver, não é, a consciência, até porque os olhos não estão adaptados para ver programas tão leves quanto a consciência. Mas é possível sim ter uma percepção, né? Um flash de percepção da consciência. E isso se dá com aquelas pessoas que são mais, que arranham, digamos assim, o programa de fundo, que são mais sensíveis, não é? A sutileza do programa de fundo, que é a consciência em si. Mas é possível perceber sim essa consciência saindo. Mas eu só corrigiria, né, esse ponto aí de que a pessoa está vendo a alma, né? Não está, tá? Está vendo aí, pode dizer que está vendo, mas só que não está vendo, está vendo a consciência, e a consciência se adapta ao corpo, né? Por exemplo, se você fala que você está vendo a alma, e se você está vendo uma forma, se você é num corpo feminino, tá? Você está vendo a sua forma saindo, e se você afirma que aquilo é alma, então o que acontece quando você está num corpo masculino, entendeu? Uma hora você está num corpo, você vem dos reinos animais. Então, se você está vendo a alma, então talvez você pudesse ver uma forma de uma joaninha, ou a forma de uma planta, ou a forma de uma capivara, porque no processo de evolução a alma vai passando por diferentes corpos. No momento está na forma humana, então você está vendo uma forma humana. No futuro você pode estar numa forma de deva, então você vai ver uma forma deva. Então na verdade não é a alma, você está vendo a consciência que vai se adaptando aos diferentes corpos, tá? Agora a alma tem um corpo original, esse corpo original ele é revelado, a pessoa percebe esse corpo espiritual na medida em que ela vai evoluindo, progredindo espiritualmente, compreendendo como é a origem, onde ela está adormecida, ou seja, ela vai despertando aos poucos. Então, esse conhecimento védico é semelhante a estar acordado dentro do sonho, é como ter sonhos lúcidos, né? Não sei se você já ouviu falar em sonhos lúcidos. Então, esse conhecimento védico nos permite ter sonhos lúcidos, ou seja, nós sabemos que estamos sonhando, interagimos com o sonho, nós não podemos alterar a estrutura do sonho, porque nós não temos o poder de alterar a estrutura do sonho, mas nós podemos interagir com o sonho em si, tá? Então, nós vemos aí uma expansão, não é, da consciência, e a consciência vai, justamente, né, ela vai aí se adaptando, né, aos diferentes, justamente aí aos diferentes
corpos que nós assumimos, tá bem? Muito bem, obrigado pela atenção. Namastê, Hare Krishna, e a gente se vê então na próxima gravação.